Olá, pessoal, sejam bem-vindos à oitava aula do módulo 14, Jupyter Widgets. E agora, então, pessoal, eu vou trabalhar, como havia prometido na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui. A gente vai trabalhar com uma modificação do código da aula passada. E o código dessa aula e da aula passada vão estar na descrição desse vídeo, tá? Bom, então vamos lá, vamos para o nosso Google Colab aqui, people. E aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui primeiro a importação da biblioteca, é, IPy-widgets. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, vou criar aqui então um componente, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó, para ficar mais fácil da gente enxergar. E a gente vai criar um componente que é o componente muito próximo daquele que foi usado na aula passada, tá? Só que ao invés de ser float, a gente tinha feito float, agora a gente vai ter um componente int, tá? Int range slider, tá? Então, a aula passada a gente fez o float. O que vai mudar quando eu trabalho com um componente que é o int range, ao invés de float? Eu vou ter aqui, ó, um valor inicial do subintervalo, né, o limitante inferior do subintervalo, e o limitante superior desse intervalo, tá? O velo vai me dar esses valores iniciais de limitante inferior e superior, que no caso 5 e 7. O menor valor possível ali, min, igual a zero, vai ser igual a zero, e o maior valor possível vai ser 10, tá? Então, com isso, pessoal, a gente tem aqui, ó, já mínimo valor. Então, o step, que é a gradação que a gente vai ter, então pensa o seguinte, esse step aqui, ele tem um papel de dizer o tamanhozinho da nossa, de cada passo que a barrinha pode dar, o slider, né? Enfim, então o nosso step vai ser 1. O description é o texto que acompanha, é, fica do lado ali, do lado ou em cima, depende aí da orientação que a gente vai escolher para esse slider. E aí eu vou botar aqui int range, tá? Então só a barra mesmo, pronto. Barra inteira. Lembrando aí que não cabe muito texto no description, tá, pessoal? Se botar um texto muito comprido, dependendo se for orientação vertical ou horizontal, não vai aparecer legal, tá? Disable, que é false, então ele está habilitado, ele está falso para desabilitado, né? Vamos falar assim. Continuous update, eu também vou botar false. E vou colocar aqui readout true, tá? True. E readout format. Então, esse readout me permite eu dizer qual é o formato que eu vou colocar ali, tá? Eu especificar o formato, que no caso aqui é D, tá? D é para variáveis inteiras. Se eu botasse F, isso aí seria para variáveis com casas decimais, e eu posso especificar a casa decimal. No caso aqui, esse ponto indica que vai ter uma casa, vai ter casa decimal, e esse 1 indica que é uma casa ou duas casas, enfim, tá? Mas no caso a gente quer somente valores inteiros, então a gente põe a letra D para indicar isso, tá? Ok, então aqui a gente já atribuiu, já criou a variável S, já atribuiu esse componente para uma variável S e a gente vai mandar exibir esse componente dando display S, tá? Ok, legal. Aí agora eu estou esperando aquele carregar, legal. Então, ó, veja que aqui eu não botei orientation, né? Poderia ter botado orientation aqui. Orientation vertical, por exemplo, né? Aqui ele apareceu direitinho, né? Se vocês podem observar aqui, ele apareceu direitinho, a barra, aqui o texto, né? Ele não pegou pedaço do texto, enfim. Então, se eu botar vertical, orientation vertical, e aí você poderia botar um texto maior. Eu não gosto muito dessa orientação porque ele ocupa muito a tela, né? Vocês reparam que o espaço que ele ocupa não fica muito legal. Então, eu vou deixar comentado aqui. Vou tirar. Eu poderia ter botado vertical ou horizontal, né? Que é o padrão, na verdade. Se você não especificar nada, eles assumem que ele é o padrão, é horizontal, tá? É a parte, é a sua barrinha com range, né? É horizontal, o padrão. Tá, aí para você pegar o velo disso, então se eu pegar o velo, se eu der S velo, o que ele vai me fornecer, pessoal? Ele vai me fornecer dois valores.
que é, na verdade, uma lista. Então, o primeiro elemento dessa lista é justamente o, o valor que é o limitante inferior desse subintervalo, dessa seleção que eu fiz. E o segundo elemento da lista, que é indicado ali pelo índice entre colchetes igual a 1, você vai pegar que é o valor limitante superior, que é o valor 7, tá? Então eu vou deixar com um print aqui, porque esse código depois vai ficar disponível para vocês. Eu acho que é legal ter isso documentado. E você vai então com esse código aqui ter essa documentação de como é que você pode pegar esses valores e tudo, tá? Então era basicamente isso aqui, tá, pessoal? Você poderia brincar aqui com format, readout format. Então você poderia modificar esse readout format, tá? Então, por exemplo, ao invés de D, eu poderia ter botado .1F. E aqui ele põe uma casa decimal. Veja que eu não consigo alterar, né? Ele vai só alterar a unidade, ele não altera a casa decimal, porque aqui o step é 1, que é o que eu quero para int range slider, tá? Então eu vou deixar aqui só para D, mas eventualmente você pode customizar tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Você pode brincar com isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Próxima aula, pessoal, eu vou falar do bounded int text e bounded float text. Basicamente é um campo de texto que você pode limitar. Você vai limitar esse campo quais são os possíveis valores que você pode colocar nesse campo. Então é um campo interessante que você permite apenas um range, digamos assim, de inserção de texto. Interessante, tá? Não perca então a próxima aula, pessoal, onde eu vou falar um pouquinho mais disso. Obrigado e até lá.